Olá, salve, salve! Que a graça e a paz de Cristo reinem em vossos corações. Quero aproveitar esse momento para trazer uma reflexão da Bíblia, uma reflexão que fala profundamente assim aos nossos corações sempre que a gente ouve ou que a gente lê esta mensagem referente a um grande homem de Deus que passou por uma vida difícil, mas todos os seus caminhos estavam sendo dirigidos. Todos os seus passos estavam sendo dirigidos pelo nosso Deus. Mas antes de falar sobre este capítulo, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, faça parte aí deste trabalho, fazendo aí a sua inscrição. Talvez você ainda não é inscrito nesta plataforma, se inscreva. Não esqueça também aí de ativar o sininho, assim você estará acompanhando todas as novidades. E também não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, assim estará contribuindo para o crescimento da obra de Deus nesse mundo. Ok, Gênesis 37. Gênesis 37, a partir do capítulo 37, gente, relata uma história belíssima de um homem conhecido como José, mais conhecido como José do Egito. Eu tenho certeza que você já deve ter pregado, ou talvez já tenha ouvido muito falar sobre a mensagem deste grande homem de Deus. Na verdade, ele era filho de Jacó, um dos filhos de Jacó da velhice, por quem realmente o pai o amava demais. E por ser realmente o filhinho querido do seu pai, o despertou nos seus irmãos a inveja, despertou no coração dos seus irmãos a ira, pelo fato de ele ser querido, por ter ganhado uma túnica especial bastante colorida, porque representava assim um certo poder, né, da qual ele poderia estar governando sobre, ou administrando sobre aquela casa. E muito mais do que isso, José era um homem ousado, ainda jovem, teve 2 sonhos realmente, que contou aos seus irmãos, a seus pais, dizendo: olha, o sonho que Deus me deu realmente vai fazer com que vocês se prostrem a mim, ou seja, eu serei realmente governador sobre vocês. Meu primeiro sonho realmente foi sobre feixes de trigos. O meu feixe era bem maior do que os seus, e os seus realmente prostravam sobre mim. Depois do meu segundo sonho realmente eram sobre o sol, a lua e 11 estrelas que realmente, né, se dobravam perante mim. Então, na verdade, representando aí os seus pais e os seus irmãos que se curvavam a ele. E isso realmente fez com que os seus irmãos se sentissem completamente irados, por ser o filho mais novo, querendo realmente botar banca, botar moral, botar onda, e dizendo que eles realmente seriam seus súditos, seriam realmente os seus escravos. Mas como se deu essa história? Na verdade, é uma história linda, quando na verdade ele foi preso. Vou resumir porque a história é grande e demora muito tempo para ser contada, mas vou resumir de uma maneira que vocês possam compreender e entender. Passados os tempos, seus irmãos realmente foram ao campo estar pastoreando, até que seu pai pediu que ele fosse realmente ajudá-los ou procurá-los para ver onde eles estavam. E chegando próximo àquele campo onde eles encontravam, ele encontrava os seus irmãos, e aproximando, aqueles irmãos viram dizendo: olha, lá está vindo um sonhador. E na verdade eles já estavam ali aproveitando a ocasião, o momento, para que articulassem em seus corações um plano maléfico, onde eles poderiam aproveitar a oportunidade de pegar o seu irmão e lançar em uma cova. Assim, acabaria matando os sonhos de José. Será que se eles realmente pensaram, cogitaram em seus corações, em suas mentes, que fazendo isso, estariam realmente aniquilando os sonhos de José? Negativo, nada disso. Deus já estava realmente nos planos de todos os seus pensamentos, até mesmo que ele fosse lançado na cova, mostrando realmente que o caminho de José seria difícil. Mas não existe realmente vitória sem luta, e que realmente aquela caminhada de José, mesmo ele começando ali a ser jogado na cova, né, pelos seus irmãos, tirando a sua túnica, matando um animal, sujando de sangue para levar para o seu pai, fazendo com que o seu pai acreditasse que ele teria sido devorado por um animal feroz e teria sido acabado com a extinção, com a raça de José. Mas nada disso aconteceu, porque na verdade tudo isso era plano de Deus, até que ele foi lançado sim naquele poço, não tinha água, né, tudo para a glória de Deus. E um poço naquela época era um poço muito fundo, era justamente feito para que eles pudessem, né, tirar água do poço para servir aos seus animais e até a uma nação.
E assim, pensando nesta situação, eles vendo que Deus já tinha providenciado, eles não sabiam disso, mas estavam passando por ali uma caravana de ismaelitas, pessoas que estavam indo para o Egito, e eles então pensaram, vamos vender ele para esta caravana. Venderam então seu irmão, né? E aquela caravana de ismaelitas que estavam passando por ali, levou então este jovem para o Egito, sendo vendido ali para Potifar. Um jovem, né, de aparência boa, né, tinha, né, a sua robustez e tal. Então, chegando ali, ele começou a fazer alguns serviços escravos, e nesse serviço, na verdade, levou realmente a Potifar, que era um dos chefes poderosos ali, né, de Faraó, percebendo que tudo que ele fazia realmente ele prosperava, era um homem de responsabilidade, ele tinha o seu coração nos negócios. Ou seja, Deus já tinha colocado na mente, no coração dele, que o que ele colocasse a mão, ele prosperava. E tudo isso aconteceu até que chegou uma situação em que, por ele ser um bom administrador, um jovem que chamava atenção, a mulher de Potifar aproveitou de uma situação e queria realmente se apossar dele, ou seja, aproveitar da ocasião. Ela queria realmente ter uns momentos de prazer com ele, até que ele, realmente sendo fiel a Deus e também fiel ao seu chefe, realmente não quis ter relação sexual com a mulher realmente de Potifar, quando na verdade ela aproveitou da situação, lançando mão da roupa dele, mostrou para as outras pessoas, né, para os soldados que estavam dizendo, olha, ele quis aproveitar de mim, né? Então aquela, não tinha nem por onde ele fugir, porque na verdade as suas roupas foram lançadas, tiradas do corpo e apresentadas como provas, da mesma forma também que as túnicas dele chegou até o seu pai, como se fossem uma prova de que ele teria realmente sido devorado pelos bichos. Que situação chegou José? Mas na verdade Deus estava em todos os seus caminhos. Talvez seus irmãos não soubessem, talvez nem ele saberia disso, mas lá no fundo do seu coração ele não maldizia de Deus, ele realmente não, né, questionava Deus. Como ele tinha um sonho no seu coração de que ele realmente seria alguém poderoso, então ele deixou o curso da sua vida seguir em frente. E é assim que devemos fazer também. Já tomando aqui a aplicação para as nossas vidas, existem situações da nossa vida que às vezes não parecem muito difícil. E quando isso acontece, eu quero dizer para você que por mais que nós não sejamos literalmente lançados no poço ou numa cova, como foi, né, o profeta Daniel, ou talvez como os outros, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados em uma fornalha, mas eu quero mostrar que talvez você esteja passando por uma situação tão difícil a ponto de você achar que sua vida está à beira da morte, ou que quando pessoas estão tramando situações ou armadilhas para a sua vida, você talvez não imagina o que Deus tem para você, para o futuro, se é que você esteja com o coração do Senhor. E é bom que se fale nisso, porque José realmente não estava em pecado. Ele estava seguindo os mandamentos do Senhor, ele estava realmente seguindo o curso da sua vida pelos quais Deus havia traçado. Então, por mais que uma situação houvesse de ruim na sua vida, jamais ele blasfemaria ou levantaria, alçaria a voz para o alto dizendo, Senhor, tu não me esqueceu, tu não é Deus, o que está acontecendo comigo? Não. José apenas seguiu o curso da sua vida, preferindo obedecer a Deus e ser realmente sacrificado, sendo realmente punido por determinadas situações. Então ele foi preso depois da mulher de Potifar ter o acusado de assédio, de adultério. Foi preso. Na verdade, naquela época, se um homem se apoderasse de uma mulher que não fosse dele, ele teria que ser morto imediatamente. Mas por que realmente Potifar não matou? Porque a mulher dele não era realmente uma pessoa de boa índole. Estudiosos dizem que ela poderia ser até uma biscate, que na verdade, ele conhecendo quem era a mulher dele, para o nome dele não ficar tão feio assim, ele falou, não, vou lançá-lo em uma prisão. Lançá-lo na prisão porque assim, pelo menos eu fiz a minha parte. Porque na verdade ele teria que ser morto imediatamente, até porque a lei naquela época, as situações daquela época deveria ser acontecida dessa seguinte forma. E lá mesmo na prisão, ali sendo preso por alguns, né, prisioneiros que estavam ali, passando um tempo, tinha alguns que já tinham sido lançados aí também na prisão, né, por Faraó, devido à desobediência de alguma coisa. Um era padeiro e o outro era copeiro, né, ninguém sabe o que eles fizeram, mas estavam ali sendo presos, provavelmente fez algo que não agradou o chefe. E estando aqueles 3 homens ali naquela prisão, vivendo naquela situação calamitosa, podemos dizer assim, né? Porque a prisão que eles estavam não era algo muito bom. Mas Deus estava no coração e na vida de José, até que chegou ao ponto de aqueles homens terem alguns sonhos, né? E eles sonharam e contou o sonho para José. José, como
Deus tinha dado para ele uma revelação e a interpretação dos sonhos, ele então esclareceu os sonhos do padeiro, né? Que sonhou realmente com seu cesto ali, que tinha, né, 3 pães, vieram os pássaros e comeram, e que aquele sonho, na verdade, nada mais é do que ele morreria. Em 3 dias ele seria morto. E o sonho realmente do copeiro é que havia uma vinha muito belíssima e que naquela vinha realmente foram colhidas e que ele realmente exprimia estas uvas, né? E que o chefe bebia esse cálice das uvas que eram exprimidas e que ele realmente, a tradução ou a revelação deste sonho, melhor dizendo, em poucas palavras, é que ele estaria liberto, ele seria solto e voltaria aos seus serviços. E na verdade o que aconteceu foi isso. José interpretou o sonho daqueles 2 homens, um realmente foi morto com 3 dias e o outro foi solto. E o interessante é que José não deixou de passar a oportunidade, disse assim, olha, quando você for solto, não esqueça de dizer para o seu chefe, não esqueça de dizer para Faraó, né, que realmente eu estou aqui, que eu revelei, interpretei os seus sonhos e que isso foi lançado aqui injustamente, mas que eu tenho sabedoria para interpretar sonhos. Talvez José dizendo isso, ele deveria ter imaginado, olha, Deus vai dar um sonho para Potifar, para Faraó, para quem quer que seja, e ele não vai ter, os adivinhos não vão ser capazes de adivinhar os sonhos dele. E na verdade foi isso que aconteceu. Até que passou muito tempo, então esse homem agora lembra, olha, um preso lá na prisão, cujo nome era José, ele revelou meu sonho e realmente aconteceu. Ele realmente é bom nisso. Ele contando então esse fato realmente para o chefe, o que aconteceu? Mandou chamar Daniel, ou mandou chamar José, até que realmente ele foi solto, interpretou o sonho, dos quais nenhum dos adivinhos, nem astrólogos conseguiu, e ele realmente conseguiu. E José novamente agora foi solto novamente. Dentro da prisão ele conseguiu governar, administrar aqueles homens que estavam ali, porque ele tinha no coração dele de ser um líder poderoso, de ser realmente alguém que Deus haveria de colocá-lo num delicioso, maravilhoso lugar. E o tempo foi passando e José realmente foi trabalhando a cada dia e ganhando confiança dos seus chefes e foi ao ponto de ele realmente se tornar o rei mais poderoso ali do Egito depois de Potifar. E isso aconteceu, porque tudo que ele colocava a mão prosperava. Então chega um tempo realmente de grande crise ali, né, em Israel, as pessoas estavam realmente passando por uma crise financeira muito grande, terrível, e já teriam armazenados ali, pelo sonho que, né, teve ali, né, Faraó, Potifar com seus súditos ali, sonharam realmente com vacas magras e vacas gordas, mostrando 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, e que ele devia reservar alimentos para esse ano que seria ruim, seria crucial naquela época. E ele realmente fez isso e aconteceu, viu a crise, mas tudo estava abastado, as expensas estavam cheias, a ponto de servir a outras nações. Tanto é que os seus irmãos também chegaram para comprar alimentos e não reconheceu o seu irmão José. Na verdade, mas José os reconheceram, fez de tudo para que eles, né, teve toda uma situação para que eles realmente deixassem um de seus irmãos ali e voltassem para os seus pais, para depois voltar novamente para buscar aquele que estava preso, dizendo para seu pai, né, que seria Jacó, que se ele realmente não enviasse o outro filho dele, né, o mais novo, que era Benjamim, não haveria de mandar o outro e muito menos alimento. Resumindo a história, tudo isso aconteceu até que na segunda vinda deles, então chegaram à presença dele e ele contou toda a situação e disse, olha, aqui estou eu, esclarecendo para eles, olha, eu sou um de seus irmãos, eu fui aquele que vocês realmente lançaram na cova e foi vendido e me venderam realmente para Potifar. Aqui estou eu agora sendo governador do Egito, pronto para ajudar vocês em tudo que necessário for. E assim realmente, de uma certa forma, que eles ficaram temerosos, mas ao mesmo tempo felizes por saber que seu irmão estava ali administrando tudo aquilo naquela época como grande e poderoso governador. E levou a notícia para seu pai também, que deixou muito feliz. Ou seja, moral da história. Tudo que aconteceu com José foi nada mais, nada menos do que a vontade de Deus para a vida dele, porque aquele sonho que Deus também teria dado foi justamente isso, mostrando que ele seria chefe cabeça. E ele foi o grande governador José do Egito. E realmente os seus irmãos sentiram a necessidade de prostrar diante de seus pés para chegar e pedir alimentos.
Então, sonhos estavam sendo revelados naquela época, justamente nesta situação. Então, a gente percebe que Deus tem esses propósitos na nossa vida, mostrando que Ele é o cabeça de tudo, mas Ele coloca também alguém como cabeça para administrar e governar qualquer nação, qualquer empresa, qualquer trabalho que seja. Isso Ele fez com José do Egito, fez com diversos homens do passado e fará contigo, fará comigo quando nós nos colocarmos na linha de frente, porque Deus é Deus, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Portanto, não importe, não se sinta oprimido ou deprimido quando situações vierem difíceis a acontecer na sua vida. Vales é necessário que passemos, é necessário que passemos por vales e depressões, é necessário que às vezes passamos por caminhos espinhosos, mas Deus está realmente no controle de toda a situação. Saiba de uma coisa, nunca deixe de agradecer a Deus por tudo e saiba sempre ser grato a Deus mesmo nas situações difíceis. Por isso a palavra de Deus nos ensina, nos exorta, né? Está lá em 2 Tessalonicenses, o primeiro, se me falha a memória, 5, 17, 16, 17, 18, orai sem cessar e em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Muito obrigado, que Deus abençoe mais e mais as nossas vidas em nome de Cristo. Seja sempre grato ao Senhor, que Ele realmente te prosperará naquilo que Ele for, naquilo que necessário for, segundo a vontade dEle. Muito obrigado por tudo. Esta é a palavra de hoje. Não esqueça de deixar o seu like. Que Deus abençoe.